Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Como é conhecido de todos, né, nós não podemos nos reunir, nos encontrarmos, né, como igreja, no templo, né, para reunir e para cultuar o Senhor, para a nossa escola dominical. Então, por causa disso, por causa dessa determinação que tem do governo, né, das nossas lideranças, nós estamos agora fazendo o estudo da EBD via WhatsApp. Estamos gravando um vídeo, né, para a gente não perdermos a sequência de estudos que a gente vem fazendo. Então hoje, irmãos, nós vamos estudar, né, nós vamos, na verdade, fazer uma pequena meditação sobre o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Vou ler, né, os versículos aqui e vou fazer um pequeno comentário. Versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Podemos ver, irmãos, ali que, na verdade, quem que era um centurião? Centurião era um oficial do exército romano que comandava 100 homens. Por isso que ele era chamado de centurião. Coorte, no caso, por isso que tem dois Os ali, é a 10ª parte de uma legião composta de 6.000 homens. Ele comandava esses homens, né, chamada corte italiana. Ele também era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Ele era um homem piedoso, ele orava a Deus. Poderia dizer que ele era um homem que ele era gentil, na verdade ele não era judeu, mas que ele de certa forma estava buscando conhecer a Deus, conhecer ao Senhor Jesus. Bem provável, né, alguns até historiadores acreditam, e teólogos acreditam que ele orava e buscava conhecer o Messias que viria, né, como Salvador. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, só entre um parênteses aqui, irmãos, a hora 9ª do dia, podemos dizer que era às 15 horas da tarde, que era às 3 da tarde. Era uma hora de oração. Vemos lá em Daniel capítulo 6, versículo 10 e no Salmo 55, 17, que falam sobre esses horários de oração, que eram 3. Eram às 9 da manhã, meio-dia e às 15 horas. A 3ª hora, a 6ª hora e a 9ª hora do dia. Essas pessoas, elas tiravam esse tempo das 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde para orar ao Senhor, para buscar o Senhor em oração. E Cornélio estava fazendo isso na hora 9ª do dia, ou seja, às 3 horas da tarde. Ele estava orando e apareceu um anjo do Senhor, apareceu um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe falou, né, Cornélio. Ele, fixando os olhos nele e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope, que nós vimos na última aula, que era uma cidade portuária ali da região, da região metropolitana, de certa forma, ali de Jerusalém. Então ele foi para Jope, né? Envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, que também nós vimos na aula passada, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe havia falado chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Esses domésticos eram pessoas que trabalhavam ali para ele, né? Eram pessoas próximas a ele que trabalhavam na casa ali, né? Então ele chamou esses homens e lhe falou o seguinte, olha, havendo-lhes contado tudo, ele falou que teve a visão do anjo e mandou-os a Jope. No versículo 9, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando lá perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6ª, ou seja, por volta do meio-dia, a fim de orar. Então eles tinham esse costume de orar nesses horários, e ele foi e
foi no eirado, né? Ele foi como se fosse na sacada da casa, ali em cima, e ele foi orar. Aí o que aconteceu? Ele, estando com fome, porque já era perto do meio-dia também, quis comer. Mas enquanto estavam preparando a comida, sobreveio um êxtase. Então, ou seja, ele teve uma visão. Então, ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Aí, irmãos, eu dei uma olhadinha sobre o Antigo Testamento, quais eram os animais considerados imundos. E olha só que interessante, os animais que provavelmente Pedro teve essa visão, na verdade, né, desses animais imundos vindo na sua direção em um lençol. Cavalo, camelo, cão, porco, coelho, leão, tigre, urso, serpente e camaleão. Nenhum judeu aceitava comer esses animais por serem imundos. E aí, exatamente, acredito eu que esses animais estavam nessa visão de Pedro. E aí, o que aconteceu no versículo 13? E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele, falava, né? Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E por segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. E sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Sabe também que é interessante, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Também aconteceu a situação de que por 3 vezes Jesus perguntava, tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Com Pedro o negócio sempre era com 3 vezes. Deus falava com ele, né? Esse número 3, por 3 vezes, acontecia muitas vezes com Pedro. Então a gente fica atento, né? Talvez pensando em nós mesmos. Deus, de certa forma, Ele fala conosco de formas especiais e específicas. Comigo Deus fala de uma forma, com os irmãos eu acredito que Deus fala também de uma outra forma diferente. Com Pedro era assim, sempre de 3 vezes, né? Pedro falava alguma coisa, talvez por visão, acontecia lá 3 vezes. É um pensamento meu, irmãos, que acontecia isso, mas eu acredito que se acontecia 3 vezes, Pedro já ficava bem esperto, dizendo, opa, então Deus realmente quer falar comigo nesse sentido. E o que aconteceu? Nos versículos seguintes a gente vai ver que Pedro estava perplexo. Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo, porque ele era judeu, ele não tinha, na verdade, a intenção nenhuma de comer uma coisa comum e impura. E aí o que Deus falou para ele? Deus mostrou e falou, olha, ao que Deus purificou, não consideres comum. Deus usou algo repugnante para o judeu, que era Pedro, como os animais impuros. Deus usou isso de forma para falar para Pedro, o que eu purifico, o que eu acho que é especial, o que eu criei, não é comum. Não pode ser comum, né? Então não considere uma coisa dessas como comum. E aí disse no versículo 17 que ele estava perplexo sobre qual seria o significado da visão. E eis que os homens enviados por parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam-se se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. E olha só que interessante. Enquanto Pedro meditava lá em cima, perplexo, acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, e nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse,
Ou seja, ninguém precisou chamar Pedro. Ninguém precisou falar, olha, tem 2 pessoas aqui te procurando, Pedro. Ou talvez, como ele estava num período de oração, talvez as pessoas da casa talvez nem quisessem interromper esse momento que Pedro orava e fossem chamar. Mas o Espírito já falou com Pedro e Pedro já desceu e falou, aqui me tens, sou eu a quem buscais. Aqui viestes. Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. O que Pedro fez? Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. E também alguns irmãos, dos quais habitavam em Jope, foram em sua companhia. Eu acredito que esses homens falaram, nossa, Pedro vai para a casa de um gentil. E lembra que nós estamos estudando, irmãos, nas lições anteriores, sobre essa situação de gentios, que os gentios ficavam num lugar, os judeus que se consideravam lá um povo especial, um povo santo, ficavam em outro, eles não se misturavam. Eu acredito que essa notícia deve ter se espalhado e alguns irmãos quiseram ir com Pedro para ver o que realmente ia acontecer, o que estava acontecendo, né? Vai que dali acontece um grande milagre, o que realmente aconteceu, nós vamos ver nos versículos seguintes. E eles foram também, alguns dos irmãos que moravam naquela região também foram junto com Pedro. E no dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio, entrou em Cesareia, né? Então, ou seja, no outro dia ele foi e entrou em Cesareia. Cornélio já estava esperando por eles. E tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, né? Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando seus pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, porque eu também sou homem. Ou seja, eu também sou homem como você, eu também sou comum igual a você, eu também sou uma pessoa do povo, eu não sou Deus, eu não mereço adoração. Então ele foi lá e levantou Cornélio. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, porque ele fala que eram amigos íntimos, mais os parentes, mais os que vieram com Pedro, então deveria estar reunido ali um grande número. E aí Pedro falou o seguinte, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Ou seja, eu sou judeu, eu não posso estar aqui reunido com vocês, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ali ele entendeu, na verdade, algumas situações. Ele percebeu que, na verdade, esses homens também eram criaturas do Senhor, também eram criaturas de Deus e mereciam também atenção. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu Cornélio. Faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, às 15 horas, e eis que me apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, chamará Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha que interessante. Ele falou isso. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Até então, ele não queria nem chegar perto da mesma casa, não queria estar junto dos gentios. Mas depois disso que Cornélio falou para ele, ele fala, olha, eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas e que aquele que é justo, não importa a nação de onde ele esteja, ele é aceitável diante de Deus.
esta palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-no no madeiro, ou seja, morrendo na cruz. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Aqui Pedro está fazendo um discurso, fazendo uma pregação, dizendo, olha, Jesus ressuscitou e depois ele veio com a gente e comeu com a gente. Mesmo depois de morto, ele ressuscitou e ele está vivo. Eu sou testemunha disso. Pedro está falando, para aquele povo que está reunido ali. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. E ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E ali foi uma experiência igual no Pentecostes, só que agora entre os gentios. O Espírito Santo de Deus estava visitando aquele povo que não era judeu, aquele povo que ainda não conhecia Deus verdadeiramente, mas aquele povo que tinha muita sede e vontade de conhecer o Messias, aquele que redime os pecados, aquele que pode ser o juiz de vivos e dos mortos. E naquele momento o Espírito Santo se revela, se manifesta naquele povo, como no dia de Pentecostes. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, ou seja, aquelas pessoas que estavam em Jope, que foram acompanhar Pedro para saber o que ia acontecer, ficaram admirados, porque o Espírito Santo também estava presente ali entre os gentios, entre as pessoas que eram chamadas de impuras, de indignas. Mas ali também houve manifestação do Espírito Santo e eles ficaram admirados, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Depois daquele momento que eles receberam o Espírito Santo, Pedro sugeriu que eles fossem batizados também em água, como uma ordenança de Cristo. O batismo, ele é uma ordenança de Cristo, e esses novos seguidores do Evangelho, eles tinham que fazer isso também, testificando a sua fé pública. E assim eles o fizeram. E depois que eles foram batizados, pediram para Pedro e mais aquela comitiva que veio com ele ficar alguns dias com eles também, para que eles pudessem ouvir mais de Jesus, saber mais sobre o que está acontecendo, saber mais sobre a igreja do Senhor. E foi isso que aconteceu, irmãos. Então, mais um capítulo maravilhoso de Atos dos Apóstolos que nós temos ouvido. Hoje foi de uma forma bem resumida, até mesmo para não ficar muito longo, mesmo para a gente ouvir em casa esse estudo. E eu peço, irmãos, que os irmãos estejam orando para que a igreja do Senhor ela continue se manifestando em meio a crises, em meio a essas dificuldades todas, para que praga alguma chegue à nossa tenda, chegue à nossa igreja, e que possamos, na verdade, irmãos, ficarmos fortalecidos com essa situação, orando em casa, lendo a Bíblia, fazendo, na verdade, a nossa parte como cristão, orando, jejuando, buscando ao Senhor nesses dias e clamando ao Senhor por misericórdia. Nossa nação está precisando, irmãos, de um povo que se levante, que ore ao Senhor, que busque a face do Senhor e que clame para que nenhum mal aconteça conosco, para que Deus salve
salve essa nação, para que haja arrependimento dos pecados, para que assim como os gentios ficaram sabendo de Pedro, que Deus se revelou a eles também, que o Senhor Jesus possa se revelar a todo o Brasil, a todo o nosso povo, que pessoas possam se render, assim como Cornélio, assim como as pessoas que estavam naquela casa puderam se render e ter experiência com o Espírito Santo, de fé, que possa acontecer isso com a nossa nação. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos livre e que nos guarde de todo mal. Amém? Irmãos, vamos encerrar então agora com uma oração a Deus. Gostaria que os irmãos fechassem os olhos e cada um clamasse, Senhor, neste momento. Amém? Nós clamamos a Ti, Deus, nessa manhã de domingo. Nós clamamos a Ti, Senhor, que haja, Deus, rendição a Ti, que as pessoas possam se arrepender, Senhor, dos maus caminhos, dos seus pecados, Deus. Que esse povo possa, Senhor, buscar, Deus, te buscar mais e mais, porque nós sabemos que aqueles que se achegam a Ti, Senhor, encontram cura, encontram perdão, encontram restauração para as suas vidas, Senhor. Tu és, Deus, aquele que cura, aquele que salva, aquele que restaura. Deus, Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o Rei dos reis e nós clamamos a Ti, meu Pai. Senhor, que nenhuma praga chegue em nossa tenda, Senhor, que nenhuma doença possa chegar, Deus, em nossa casa, Senhor. E se chegar, Deus, que haja, Deus, livramento, que a Tua mão esteja forte e atuante, Deus, em nossa vida. Abençoa, Deus, os meus irmãos que estão em casa, ouvindo, Senhor, Deus, agora essa mensagem, Senhor, esse breve resumo do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Senhor, Deus, mas que eles possam ser confortados, sabendo que muitas pessoas também estão em casa agora, Deus, clamando a Ti. E nós, Senhor, pedimos a Tua graça e a Tua infinita misericórdia, que se renova a cada manhã, independentemente de como seja a nossa manhã, mas a Tua palavra diz, Deus, que a Tua misericórdia se renova e nós cremos nisso. E por isso nós clamamos a Tua misericórdia, Senhor, para a nossa vida. Nos abençoa com a Tua misericórdia, com a Tua presença, Espírito Santo. E nós, como igrejas, Deus, nos reunimos aqui nas nossas casas, Deus, e que haja, Senhor, também o derramar do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti. Amém.